Olá, eu sou o Dr. Felipe, médico urologista, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a prevenção do cálculo renal. A gente já falou alguma coisa no vídeo anterior, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. O que você pode fazer para diminuir a sua chance de desenvolver um cálculo renal, né? Com relação à alimentação, existem alguns tipos de alimentos que são popularmente evitados quando você tem uma situação de um cálculo renal, mas que na verdade são mitos. Então, o principal vilão que acaba sendo culpado é o cálcio. Então, não tenha medo de consumir os derivados do cálcio. Você pode consumir normalmente leite, queijo, eles são necessários para o nosso organismo. É claro que o excesso pode sim levar ou contribuir para o cálculo renal, mas a falta deles também. Por incrível que pareça, se você diminuir a quantidade de cálcio na alimentação, você pode aumentar um pouquinho a chance de formar cálculos. Então consuma o cálcio normalmente, não tem nenhuma restrição quanto a isso. O importante é uma dieta normocálcica, que a gente chama, uma alimentação normal, sem grandes preocupações com relação ao cálcio. Existe uma outra substância, que essa sim está muito atribuída ao cálcio e presente em alguns alimentos, é o oxalato. Esses alimentos você deve evitar o consumo exagerado desses alimentos. O oxalato está muito presente no chocolate, no café, em alguns tipos de frutos do mar, no espinafre, então nas nozes. Então esse tipo de alimento sim acaba tendo uma associação com o aumento da frequência de cálculo renal. O excesso do consumo de sal deve também ser evitado. Então, principalmente quando a gente fala em sal, não se preocupa tanto com o salzinho que você coloca no tempero, se preocupa muito mais com o sal dos alimentos industrializados. E aqui cabe também uma lembrança dos refrigerantes, que tem uma quantidade de sódio muito elevada. Então, principalmente o sódio de temperos prontos, enlatados, embutidos, conservas, que são muito ricas em sal, esses alimentos devem ser evitados. E outro fator são as proteínas, o excesso de proteínas, não que elas não devam ser consumidas, mas o excesso de proteínas com relação aos outros alimentos é que devem ser evitadas. O cálculo renal é um tema muito interessante, muito vasto, então fique ligado que nós vamos falar um pouco mais sobre cálculo renal nos próximos vídeos.